Olá, seja muito bem-vinda a essa aula da imersão Liberdade Profissional Mulher 40 mais. Eu sou Sheila Couto, psicóloga, mentora e consultora de carreira e negócios há 25 anos. Aqui você vai aprender uma nova forma de fazer sua transição de carreira. E antes de continuar, eu quero falar uma coisa muito especial com você. Para você que está assistindo a essa live pelo link gravado, se você tiver uma dúvida, uma pergunta que você queira fazer sobre qualquer assunto que eu vou colocar aqui, fique à vontade para entrar em contato comigo. Como? Se você está no link de WhatsApp, joia. Se você está no grupo de WhatsApp, joia. Você já está lá, entra no privado, pode me chamar, perguntar o que você quiser. Se você não está, você vai no meu Instagram e me manda um direct, @Sheila Couto Oficial, ok? Então, só porque você está assistindo a gravação, e aí não tem como interagir, a gente não tem como ter essa interação de forma ao vivo. Dessa forma, você consegue esclarecer o que você precisar, combinado? Então, estamos combinados, tá? Então, como eu dizia, você já me conhece, eu sou Sheila Couto, mentora de mulheres 40 mais, com foco em transição de carreira, para mulheres que querem fazer uma transição de forma segura, com liberdade financeira, autonomia, bem-estar, sem perder, gente, sem abrir mão da sua própria história, sem abrir mão dos seus valores, sem abrir mão da sua paz. Porque transição de carreira aos 40 mais não é brincadeira, tá? A gente não quer errar muito, né? Alguma coisa acontece, mas a gente não quer errar muito. Então a gente quer fazer as coisas de uma maneira mais segura, mais organizada, mais ordenada. Se a gente pode fazer assim, que bom, não é mesmo? Então esse evento é para você, mulher 40 a mais, que sente que a sua trajetória profissional não faz mais sentido. Para você que quer alinhar propósito, renda, bem-estar, mas não sabe por onde recomeçar. Você não precisa ficar presa ao medo, à dúvida ou até à culpa, porque existe um caminho para virar a chave dessa sua carreira de forma madura, tá? De forma planejada, de forma autêntica. E aí eu quero mostrar para você algumas mulheres que conseguiram, porque talvez você esteja se perguntando o seguinte: será que isso é mesmo possível para mim? Será que depois dos 40 dá mesmo para se reinventar? Bom, eu já ajudei algumas mulheres, várias mulheres que, como você, queriam conquistar uma virada real, sem fórmula mágica, sem promessa vazia, tá? Mulheres que passaram por cursos, por mentorias comigo. Inclusive, ao final dessa imersão, né? Eu vou falar do meu curso, então já quero te deixar avisada. Eu já vou te falar qual a proposta do meu curso, como eu trabalho, como que funciona, tá? Mas nós vamos trabalhar o conteúdo da imersão todo completo. Você vai sair daqui com o seu cálculo ISTC 40 mais completinho. Como foi prometido. Para quem quiser conhecer o meu trabalho, para quem quiser ir além, assiste até o fim, porque eu vou fazer essa apresentação, combinado? Então, estamos, ó, conversadas, esclarecidas, não vai ter nenhuma surpresa ruim aqui para vocês, tá? Vocês vão sair com o cálculo de vocês, vamos conversar sobre essa transição de carreira, sobre os fatores importantes, o que que você tem que levar em conta na hora de realizar a sua transição. E depois eu apresento opções, apresento minha forma de trabalhar com isso. Enfim, você vai conhecer aí se você ficar até o final. E olha, de coração, eu sugiro que você fique até o final, tá? Porque eu acho que você vai gostar do que eu tenho para dizer, eu acho que você vai gostar do que você vai ouvir, de verdade, tá? Então escuta até o final, se não gostar, tá tudo bem também. Vamos lá. É, Então eu quero mostrar, como eu falei, alguns depoimentos de algumas mulheres que passaram por algum processo comigo, porque eu sempre falo no meu canal, não sei se você conhece meu canal no Instagram, no YouTube também, mas eu sempre falo que eu tenho 27 anos de experiência entre consultório e consultoria empresarial, que o que eu mostro no meu canal não nasceu ontem, tá? Então, o canal, a minha presença digital até nasceu recente, mas o meu trabalho que eu mostro não. Então, eu vou mostrar
alguma. Vou mostrar alguns depoimentos, vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem, para vocês acompanharem, para vocês é, entenderem isso que eu estou falando, de que esse trabalho ele já vem de algum tempo, ele não é de agora, e ele me deixa muito feliz, felizmente, e por isso eu quero compartilhar com vocês, tá? Então, olha só, 30 segundinhos, estou compartilhando, bem-vindas aí à imersão, e vamos lá. Olha só, gente, essa é a Ana Célia. Vocês vão ouvir a Ana Célia falando. Olha que bacana. Olá, eu sou Ana Célia, participei do curso Transição de Carreira 40 mais, ministrado pela Sheila Couto, o método VOAR, um método elaborado por ela, né, uma metodologia muito interessante, imersiva, eh, científica, mas que nos toca na essência, nos faz refletir sobre a carreira, né, as nossas habilidades, mas também sobre outras áreas que a gente tem interesse e o propósito, né? Eu acho que o que ficou, me percorreu durante a jornada inteira foi essa pergunta sobre o propósito. E ao longo dessa caminhada tão bonita, eu consegui entender e encontrar o meu propósito. Gostaram do depoimento da Ana Célia, gente? Encontrar o propósito, ter clareza disso. Às vezes a gente até tem energia para mudança, mas não tem certeza, clareza sobre qual é a direção. Então, trabalhar essa clareza é muito importante. E ela mostrou aí que ela conseguiu. Foi muito bacana o trabalho que ela fez. Eu vou mostrar um outro depoimento também, que é o depoimento da Jamile. Tá, vou mostrar para vocês aqui o depoimento da Jamile, que trabalha muito no online, vende muito no online. Cadê aqui? Compartilhar com vocês novamente. Inclusive, eu vou passar todos os depoimentos sem parar o compartilhamento, porque aí vocês veem na sequência, e se eu precisar comentar, eu comento aqui com a minha voz. Essa é a Jamile. Olha só o que a Jamile tem a dizer, tá? Ela tinha aí muitas questões para trabalhar no emocional. Essa é a Jamile. Nossa, hoje é muito fácil falar de, do curso da Sheila Couto, Inteligência Emocional, e eu aplicar no meu negócio. Porque não é fácil, né? A gente separar o pessoal do profissional. São tantas coisas que envolvem empreender, principalmente para mim, para nós, né? Mulheres 50 a mais. O empreender é um caminho solitário, assim. As ideias que vêm na mente é tão solitário, é tão da gente de buscar, de querer fazer mais, que a gente precisa de um apoio, de um suporte. E eu indico o curso da Sheila, assim, para todas que eu conheço, que te dá direção, sabe? Você tem uma direção para onde você vai, você separa o pessoal do profissional, e assim você consegue, sabe? Nossa, se você está aí empreendendo, mesmo que não seja empreendedora, mulher, né? Eu indico, porque a gente leva isso para a vida, sabe? A gente leva o curso, os aprendizados para a vida. Eu indico Sheila Couto, Inteligência Emocional, com muito carinho. E eu sou muito grata a Sheila por todos os ensinamentos, por todo o carinho, por toda a dedicação, profissionalismo. Obrigada, Sheila. Nossa, eu ouvi da vontade de falar com ela de novo. Jamile linda. Agora eu vou mostrar outro, da Dulce. Dulce Luquezzi, 70 mais. Uma mulher, assim, incrível. Olha só o que que a Dulce fala. Eu sou a Dulce Luquezzi, psicóloga, e concluí o método VOAR, um método ministrado pela competente psicóloga Sheila Couto, que fala sobre a transição de carreira. Mulheres 40 mais. 40, 50, 60, 70, que é o meu caso,
a transição de 70 mais. Esse curso ele é ministrado de maneira que você possa passear por todas as ferramentas muito poderosas e concluir para onde você vai. Com tempo, com reflexão, com espaço para você sentir-se bem segura e dar o próximo passo. Como a Sheila fala, passo de bebê, porém na direção certa. Se você quer cuidar da sua carreira e da sua transição, vem para cá. Você vai ter uma surpresa muito agradável. Viu, gente? Viu, gente? Olha a Dulce 70 mais, chamando todo mundo para vir para cá. Eu sei que é cedo, calma, a gente vai entrar no nosso conteúdo já já, mas tem mais, tem mais. Tem a Marise, gente, do norte de Minas. Deixa ela falar, olha só para vocês ouvirem. Oi, gente! Estou aqui da minha nova loja, que é um fruto do meu trabalho com a Sheila, da minha experiência de mentoria com ela. Quando eu comecei com a Sheila, eu tinha uma farmácia e eu enfrentava muitas dificuldades na gestão da loja, dificuldades para fazer a loja crescer, faturar mais. Eu tinha muitos traumas e bloqueios que influenciavam negativamente a minha produtividade e a minha relação com os funcionários e na gestão de maneira geral. E aí fui fazendo várias sessões com a Sheila e graças a Deus eu melhorei muito emocionalmente e também a gestão e o crescimento da loja. O faturamento aumentou bastante e eu já consegui abrir uma outra loja, que é essa loja de roupas e acessórios na qual eu estou. E eu tenho muita, muita gratidão pela Sheila, pelo trabalho que construímos juntos. E Então, essa é a Marise, lá do norte de Minas, gente, gracinha. Eu tenho muito carinho por todas essas mulheres com quem eu já trabalhei e outras, né, que nem todas gravam coisas, depoimentos. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Tem também alguns prints, eles estão lá nos meus stories também, tem uma aba lá, depoimentos, né? A Leia, quem tem uma Sheila tem tudo, ela falava essa frase. Só para deixar aí, olha, essa foto é de um time que eu coordenei dentro de um programa do Sebrae, um time de agentes que levava inovação para a propriedade rural no interior de Minas Gerais. Então, eram 10 agentes, até 10 agentes, né? Aí tem um grupinho com quantos ali? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 agentes, né? Dos 7, 6 eram mulheres, levando inovação e eu cuidei de todos eles, né? O meu trabalho era cuidar da equipe. Aqui eu não vou ler tudo não, mas a Thaís Castro deixou esse depoimento, eu fiz um print, né? Coloquei lá também para compartilhar, e aí ela conta das transformações no trabalho que a gente fez juntas. Aqui foi um agradecimento de um treinamento presencial que eu dei em Carmópolis de Minas. A Rosa Maria, na época, acho que era secretária de Educação lá de Carmópolis, isso tem alguns anos, tá? E aqui, gente, esse print, ele é muito especial para mim. Eu vou contar rapidamente a história dele, porque ele é muito especial mesmo. Há muitos anos atrás, e quando eu falo muitos anos, é em torno de uns 12 a 13 anos, eu fiz um trabalho num distrito de Coromandel. Coromandel fica no Triângulo Mineiro, o distrito chamava Pântano. Então, da minha região, da minha cidade até Coromandel, são 10 horas de carro, fora as paradas, tá? Chegando em Coromandel, são 50 quilômetros de estrada de chão. Então, o carro da prefeitura me pegava no hotel para me levar nesse distrito para fazer um trabalho de empreendedorismo com o pessoal da educação pública de lá. Fiz o trabalho, foi muito bacana, descobri a região, me encantei com a região, não conhecia, sabe? Foi muito legal, foi um trabalho marcante. Passaram-se alguns anos e eu recebi uma mensagem no Messenger. Eu não me lembrava, eu lembrava do trabalho, eu não me lembrava mais da pessoa específica, né, nem do nome dela, mas eu estava num evento em Belo Horizonte, chegou uma mensagem no Messenger, desse jeito aqui, ó. Oi, bom dia. Naquele dia no Pântano, isso tinha alguns anos já, tá? Tinha alguns anos. Naquele dia no Pântano, fizemos um cartaz com os nossos sonhos. Consegui todos.
tenho uma filha, compramos um carro melhor, tirei carteira de motorista, efetivei no serviço, arrumei minha casa e, mais importante, saúde, amor, união na família. Deus abençoe você e sua família. Belo trabalho que você faz. Gente, esse print para mim, ele tem um valor, essa mensagem, né? Felizmente eu fiz um print na hora, porque nem uso Messenger mais hoje em dia, mas ele tem um valor porque eu acredito muito nesse trabalho de acompanhamento, mentoria, já fiz as minhas, né? Não só ofereci. Enfim, eu acredito muito em mulheres que ajudam mulheres, tá? Por isso eu estou aqui, para a gente poder trabalhar um bocado disso juntas, tá? Então, eu queria compartilhar, mostrar um pouco desse trabalho que eu faço, dessas realizações, compartilhar com vocês sobre, né, os resultados, porque quando a gente olha um trabalho, a gente quer ver resultado, né, gente? Eu sou assim, eu gosto de ver resultado. E eu acredito que vocês também. Ah, tem mais uma página aqui de prints. Vou mostrar porque eu gosto de mostrar e eu acho que vocês gostam de ver. Olha só. Tem esses aqui. Esse aqui é um evento do Sebrae Minas, de finalização desse programa dos agentes, onde a gente foi mostrar justos resultados. Aqui foi um processo de mentoria para lideranças femininas no interior de Minas Gerais. A gente fez um evento no final, foi bem bacana. Aqui foi um feedback que eu recebi também numa mensagem da Elis, que foi também uma agente que eu acompanhei. E que ela no meio do trabalho dela, ela fez uma transição, gente. Ela era agente de inovação e ela queria ser médica. E finalizou com passando no vestibular de medicina. Foi muito bacana, tá? E aqui um feedback também de uma pessoa que participou de uma capacitação e guardou aprendizados para a vida inteira. Então, isso enche meu coração. Queria compartilhar meu coração cheio de alegria com esses feedbacks, com esses resultados com vocês, tá? Isso é um trabalho de anos, gente. Como eu falo, são 27 anos de experiência. E olha, no início, não tinha essa coisa de celular, foto, que a gente ficava gravando, pegando depoimento. Então, tem tanta coisa que ficou lá para trás. Mas tem essas aí para vocês verem, para poder compartilhar com vocês, tá? Então, é uma alegria poder mostrar um pouco disso para vocês. Meu coração fica muito feliz de relembrar essas mulheres, tenho contato com várias ainda, de relembrar esses trabalhos, de ver esses depoimentos. E sabe por quê também? Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Porque eu mesma já vivi essa virada. E eu sei que é possível. Não importa a sua idade, seu tempo, seu tempo fora do mercado, entendeu? Não importa a insegurança de começar algo novo. O que você está vendo e vai ver aqui nessa imersão nasceu dessas experiências reais, comprovadas na prática. E eu quero contar para você também um pouquinho da minha história de transição, da minha história de mudanças, porque para poder trabalhar mudanças com os demais é bom a gente sentir na pele, né? Na hora que a gente está passando por, a gente não acha tão bom, não, mas depois que passa é bom. Então, quero contar para vocês que, olha só, lá vem, tá? Prepara, mas eu vou ser breve. Até os 35 anos, eu praticamente vivi a vida que eu quis viver. Me formei aos 23 na Federal de Minas Gerais, psicologia. Já era casada, me casei com 21 anos e curti a vida, vivi a vida que eu quis viver, abri consultório e logo em seguida comecei a trabalhar com treinamento profissional, treinamento empresarial também, de forma é, bem, como se diz, bem iniciante, mas apaixonei por treinamento, porque eu gosto muito do contexto de aprendizagem, de educação, e fiquei com o pé no consultório e o pé em treinamento. E fui evoluindo esse lado do treinamento. Então, eu era autônoma no consultório, o treinamento evoluiu, e em pouco tempo eu abri a minha empresa, e assim fui levando a minha trajetória profissional, tá? Consultório 1 a 1, que gosto demais, todo focado na neurociência e o treinamento empresarial, que é cuidar das pessoas também num contexto diferente. Então, nessa idade dos 35 anos, eu trabalhava no consultório, já tinha minha empresa de treinamento já era credenciada para prestar serviços junto ao Sebrae Minas.
Eu trabalhava, quando eu comecei no Sebrae Minas, eram poucos os produtos que eu representava, que eu estava, a gente fala que é estar credenciado, tá? Então, eu não trabalhava tanto para o Sebrae, mas já estava vinculada, tá? Era casada e tinha um filho de 2 aninhos, aos 35 anos, minha fofura, tá? Acontece que o meu trabalho, vocês entenderam como foi minha trajetória de trabalho, meu trabalho sempre dependeu de mim. Eu nunca fui CLT, tá? No início eu era autônoma, depois empresária. E eu não tinha, então, garantias, benefícios, é, eu não tinha um conhecimento sobre finanças como eu tenho hoje, tá? E que eu acho super importante, aliás, acho essencial. Enfim, para viver a maternidade naquela época, nessa idade, eu desacelerei muito, muito, tá? Desacelerei muito. O meu trabalho ele caminhava até bem, mas eu optei por desacelerar para viver aquele momento de maneira integral. Era um sonho, foi uma opção, foi um momento desejado, planejado. Então, eu desacelerei sem culpa, sem dó, sabe? Minha ideia era meio que viver um ano sabático com a fofurinha do meu filho. Tudo conversado com meu marido, tá? Pelo menos era o que eu achava. Ai, ai. Aí aconteceu um fato inesperado para mim que me levou a me posicionar. E eu pedi o divórcio. Não vou entrar nesses trâmites, porque não é para ter drama aqui, não, tá? Mas é, não foi uma coisa fácil, não foi um momento fácil, foi um momento difícil. Cerejinha do bolo, meu filho tinha 2 anos, né? E teve uma suspeita de um diagnóstico aí de autismo nível 1. Tá? Esse diagnóstico se confirmou, não na época, né? Na época a suspeita era muito forte, então, dá-lhe intervenção. Eu abracei aquilo sozinha. Eu abracei a minha decisão, abracei as necessidades do meu filho, e caminhei. Eu vivi aos 37 anos, então isso aconteceu aos 35. Aos 37 eu precisei tomar uma decisão, que era mudar de cidade ou de trabalho. Veja bem. Quando essa situação aconteceu, eu fui retomando tudo muito aos poucos, devagar, mas precisava retomar, não tinha outra opção. E era meio que ficar sem chão, né? Era meio que ficar sem chão e precisar voltar a correr. Então, é uma situação complicada, tá? Nesses 37 anos, ou eu mudo de trabalho ou eu mudo de cidade por causa do serviço prestado por Sebrae Minas. Esse serviço, ele me exige viajar. Naquela época, mais ainda do que hoje, porque não tinha as coisas pela internet. E aí não dava para viajar a trabalho e deixar meu filho com qualquer pessoa. Não dava. Isso aí não tinha, era inegociável. Não tinha nem como pensar. Eu usei a minha rede de apoio, meus pais, que são avós maravilhosos, e mudei de cidade, tá? Felizmente, eles abraçaram a causa, me deram esse suporte de ficar com o neto e eu pude fazer as minhas viagens tranquilas. Tranquilo, eu encerrei a clínica que eu amava, tá? E aí eu tive que tomar essa decisão. Encerrei a clínica, porque mudar de cidade, né? Clínica é uma história que você constrói na outra cidade, ou eu ia construir essa história do zero, mas não fiz essa opção, né? Eu foquei no trabalho, investi no trabalho com treinamento e consultoria, porque era um trabalho que estava sinalizando uma possibilidade de crescimento muito boa, e aí eu coloquei energia nisso, rearranjei todo o meu contexto profissional, cidade, contexto familiar, tudo para viver essa nova fase da minha vida. E assim, eu pude continuar num trabalho que era um sonho para mim, trabalhar viajando, né? Eu sonhei isso em algum momento lá da minha juventude, porque eu amo viajar. E a coisa estava começando a acontecer, só que devagarzinho. E para eu manter a coisa acontecendo e investir nela, eu tive que fazer esse arranjo, ok? Entendeu? Então, ao mesmo tempo, eu consegui manter isso e garantir que meu filho estivesse bem, porque não era negociável. Nesse momento, eu entendi uma coisa muito importante sobre mim, sabe? Sobre as minhas prioridades, que era meu filho bem e a minha conta bancária. Precisava cuidar desses dois aspectos, porque naquele momento dependia de mim, tá? E aí, como eu falei, né?
nunca tive carteira assinada, então eu sei o que é viver como autônoma, como empreendedora, com todos os ônus e bônus. E tive os aprendizados do trajeto. E justo quando eu tinha desacelerado muito a carreira para viver a experiência da maternidade, eu precisei fazer um plot twist. Sabe o que é plot twist? Sabe quando você está vendo um filme e aí a história está indo para um lado e de repente ela muda completamente? Isso é um plot twist, uma mudança radical, tá? Não recomendo, mas às vezes elas acontecem. Então é aquela virada brusca nos filmes que na vida a gente prefere que as coisas sejam mais suaves, né? Quando podem ser mais suaves, é bom, é muito melhor, sim. Mas se vem bruscamente, enfim, a gente tem que se adaptar. Foi o que eu fiz. Fui fazer o meu ajuste de rota para me adaptar. Então, se alguma coisa existe assim que eu sei, é que nessa fase da vida, mudança não é sobre jogar tudo pro alto. Não joguei nada pro alto. É sobre se reencontrar, se realinhar, recuperar sua autonomia, sua confiança, e sentir que você tem de novo um lugar no mundo. Um lugar no mundo profissional, tá? Um lugar que faz sentido. Eu senti medo, eu senti dúvida, eu senti os julgamentos, mas eu também senti um chamado para não abrir mão de mim mesma. Isso foi muito importante. Eu ouvi esse chamado, apostei nele. Eu percebi que não precisava negar minha história, não precisava jogar tudo fora para ser feliz, né? Eu encerrei uma etapa para abrir outra etapa, eu não joguei nada fora. Então, a minha história para trás está toda ok, toda preservada, deu muito certo até que tem uma hora que dá errado, e nesse momento você encerra ou conserta. Então, o meu momento foi encerrar aquela etapa e dar início a outra. Então, eu podia transformar tudo que eu vivi num novo caminho, um caminho de construção de liberdade financeira, um caminho de autonomia e um caminho de bem-estar, que é onde eu estou hoje. Sabe, hoje eu olho para trás nessa história e eu tenho muito orgulho de mim, falo, ai, cheguei, graças a Deus deu certo, graças a Deus, e é uma trilha, sabe, bem percorrida, tá? Então isso é muito importante. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho disso. É um pouquinho mesmo, mas eu vou mostrar. Olha só. Vou colocar aqui novamente alguns slides. Só para compartilhar com vocês. Opa! Aqui estamos. Olha só isso aqui, gente. Esse pontinho vermelho aqui sou eu, com essa bola de basquete na barriga, que é meu filho com 8 meses, né? 8 meses de gravidez. Foi a última aula de arte marcial que eu dei, sabia? Eu pratiquei durante 15 anos arte marcial, dei aula, fiz, enfim, ganhei troféus, estão aqui, né, na Argentina, tá? Sul-americana ainda, gosto de pintar nas horas vagas, tô precisando voltar a pintar. E aqui o rapazinho, né? O rapazinho aí, que agora é mais alto que eu, hoje tem 17 anos, meu filho, tá? Então, esse cenário aqui é o cenário que eu vivo atualmente. Esse cenário que eu vivo atualmente, ó, meu mundo do trabalho é híbrido, presencial e digital. Aqui está um pouco do presencial, as turmas que eu coordeno. É muita coisa híbrida, muita tela, muita reunião, muita condução, muita mentoria. Autocuidado, que não pode faltar. Aqui, quando meu filho era menor, olha, eu punha ele no carro e, dependendo do trabalho que eu ia fazer, eu levava ele comigo. Falava, quer ir na mala? Vamos! Aí ele ia. E atualmente aqui, ó, eu, meu marido, meu filho, já grandinho, minha enteada, tá? Eu tenho um enteado também, que não estava aqui nesse dia. E vida que segue. Estou casada de novo há 11 anos e vida que segue. E o profissional, como eu falei, cheguei naquele ponto que é onde eu proponho levar as minhas alunas, as minhas mentoradas, as pessoas que caminham, que acreditam aí no meu trabalho. Queria compartilhar isso com vocês, porque, como eu falei, que vocês veem aqui na minha história, nos meus canais, não nasceu ontem, tá? Realmente tem uma trajetória aí e uma trajetória que eu resolvi compartilhar agora. Eu me animei a compartilhar essa trajetória. Eu fiz 50 anos esse ano. Falei, o que eu vou fazer da vida agora? Né? Tem muitos planos, muitos projetos, muitas necessidades, muita coisa. Não penso em parar, estou longe disso, vendo que depende de mim, né? Então pensei, vou compartilhar essa trajetória, porque tem muitas mulheres que chegam
ou aos 40, ou em determinados acontecimentos da vida, e o baque é tão grande que ela pensa que acabou. E a verdade, gente, é que não acabou, não. Acabou não, acabou não. Tem muita coisa para fazer, muita coisa pela frente, muita transformação para acontecer. Entendeu? A gente só tem que continuar seguindo em frente. Você não pode parar. Não pode parar. E nem sair correndo que nem barata tonta, sabe? Bater com a cara na parede. Não, a gente também não quer isso, em momento nenhum da vida, mas nos 40 mais, menos ainda, tá? Então, em vários trabalhos que eu já fiz, que eu fui fazendo, né? Eu fiz a minha mudança, fui trabalhando, enfiei a cara no trabalho, virei mãe e profissional naquele momento. Em vários trabalhos que eu realizei, eu encontrei muitas mulheres com histórias das mais variadas, tá? Então, nem toda história de transição precisa ser dramática, etc. Às vezes você está tranquila, só que você quer mais, que bom. E aí dá para fazer uma transição com o chão, tá? Ótimo, recomendo dessa forma, bem mais tranquilo. Então, encontrei mulheres assim, com histórias das mais variadas, mas todas com um ponto em comum, tá? Que é o desejo por liberdade financeira, autonomia e bem-estar. E, ao mesmo tempo, às vezes, também compartilhavam o sentimento de estar presa numa armadilha. Ou uma armadilha pessoal, uma armadilha mental de crenças que a gente chama de limitantes, sabe? Isso acaba virando um looping, uma montanha-russa interna que não leva a lugar nenhum. Eu percebi que muito do que eu conhecia, através do meu trabalho, através dos meus estudos, porque eu sou muito curiosa, gente, então eu sempre li muito sobre muitos temas diversos. Muito do que eu conhecia poderia ser reunido de uma forma útil para nós mulheres, porque foram conhecimentos que me ensinaram muito, que me alimentaram muito nos meus momentos de transição, que me fizeram muito bem ao longo da minha retomada, conhecimentos que passam pela psicologia, pela simbologia, conhecimentos de gestão, de neurociências, tá? E eu percebi que esses conhecimentos, eles me fizeram bem, poderiam, quem sabe, fazer bem para outras mulheres também. Eu passei a orientar outras mulheres através dessa minha percepção, através daquilo que também me ajudou, aquilo que também me auxiliou. E com isso, eu fui refinando a minha bússola, assim, como me orientar, como reunir esses conhecimentos, como transmitir, o que exatamente trabalhar, o que exatamente poderia ser útil para as mulheres, para as pessoas. E eu fui organizando isso num passo a passo. Fui organizando isso de forma estruturada e compartilhei com quem precisava. Então, aos poucos eu fui testando uma coisa, outra, e o resultado, gente, transições. Transições verdadeiras, transições seguras, com autonomia, renda, bem-estar, transições como essas que vocês viram aí nos vídeos. E assim nasceu o método Voar. Eu dei o nome, né, de voar, porque é tão bom, né? Quem não quer voar? Que mulher não quer voar, gente? Voar com H, tá? Daqui a pouco eu explico por quê. V-O-H-A-R, voar. E aí esse nome também é um nome que traz uma coisa boa, traz para mim e eu espero que traga para você. Então, eu estruturei isso que me ajudou e auxiliou outras mulheres numa metodologia chamada Método Voar. Tá bom? Um programa estruturado, inspirado na jornada da heroína, que integra autoconhecimento, clareza, planejamento, rede de apoio, foco, integração. Não é teoria, é prática, é vida real. E eu decidi divulgar, por quê? Porque eu acredito que nenhuma mulher precisa se sentir sozinha, perdida ou incapaz de recomeçar. Você merece liberdade financeira do seu jeito, porque dinheiro para você representa uma coisa diferente do que representa para mim. O que você quer com isso é diferente do que eu quero. Então, é liberdade do seu jeito, tá? Ser dona do seu tempo, dona das suas escolhas, dona da sua paz. E eu quero levar essa transformação para o maior número de mulheres possível. É isso que eu quero. Então, se você está gostando desse conteúdo, repassa ele para uma mulher que você acha também que pode tá precisando, tá? Não guarda só para você, não, porque eu quero repassar. Tá comigo até aqui? Tá fazendo sentido para você? Não vou pedir para curtir e compartilhar. Ah, não, vou sim, tá no YouTube. Compartilha com outras mulheres, curte aqui. Mas vamos lá, vamos entrar agora naquilo que você veio aqui buscar, tá? Você veio buscar o seu cálculo do ISTC 40+. Então, eu contei para você, né,
a minha história de transição, o que eu criei com essa história, mostrei para vocês mulheres com quem eu trabalhei, utilizei essas metodologias para ajudar das mais variadas formas. Então, quis fazer todo esse preâmbulo para vocês entenderem, perceberem mesmo que realmente o que eu trago aqui não nasceu ontem, tá? E mostrar o resultado, mostrar essa coisa boa, que é mulheres crescendo, mulheres estando bem, cada uma da sua forma, do seu jeito. Mas você também quer estar bem, né? Você também quer crescer, por isso que você está aqui assistindo essa aula. Imagino que você também tem aí o seu desejo, a sua vontade de fazer uma transição, de avançar. Mas bate uma série de dúvidas, medos, questionamentos, e por isso eu criei o ISTC 40+, tá bom? Que é um índice de segurança para transição de carreira. Você vai ver que ele é simples, mas é muito profundo. Vamos entrar agora nele para não perder tempo, para você fazer o seu cálculo, conhecer e fazer o seu cálculo, tá? Primeiro eu quero te mostrar quais são os 5 fatores que tornam uma transição de carreira madura, segura e possível para qualquer mulher 40+. E antes dos 40 também. Quanto antes, melhor, né? Mas 40+ é aquela idade assim que 40 parece que acorda a gente para a percepção do tempo, né? Assim, nosso tempo realmente passa. Então a gente sente a necessidade de estruturar, de fazer alguma coisa que tenha sentido, de organizar a vida, essas coisas dos 40, tá? Então, para qualquer mulher, independente da fase de vida, esses fatores são importantes para fazer uma transição. Quais são esses fatores? Então, presta atenção aqui comigo. Primeiro fator, clareza de propósito. Segundo, base financeira. Terceiro, rede de apoio. Quarto, experiência transferível. Quinto, maturidade emocional, tá? E agora eu vou explicar cada um deles, um por um. O que significa cada um deles? O que é clareza de propósito? É você se perguntar assim: você sabe qual caminho você deseja seguir? Você conhece sua vocação? Você conhece sua nova direção? Você conhece suas habilidades? Você sabe para onde você quer ir? Para onde? Não é o que você quer encontrar quando chegar lá. Por exemplo, liberdade financeira, autonomia e bem-estar é o que você quer encontrar quando chegar lá. Mas lá onde? Entendeu? Clareza de propósito. Você quer chegar lá fazendo o quê? Tá? Gerando que tipo de impacto nas pessoas, na vida. Então, tá claro isso para você? Essa é a clareza de propósito. O segundo fator é a base financeira. Base financeira é bem, todos são objetivos. Base financeira é o seguinte: você tem uma reserva financeira mínima. Você tem alguma fonte de renda já garantida? Algum aluguel que você recebe, por exemplo? Entendeu? Você tem algo que possa te dar um respiro enquanto você faz uma transição profissional? De repente você está num emprego, não está satisfeito e quer outra opção. Você pode largar a primeira opção? Você tem tranquilidade para largar isso ou não tem? Tá? Então, dependendo da resposta, a transição, a velocidade, as estratégias vão ser diferentes. Entendeu a importância da base financeira? Esse é o segundo fator. Terceiro fator é a rede de apoio. Apoio, gente, conta com apoio emocional, familiar, apoio profissional durante a transição, né? Quando eu contei para vocês a minha história, vocês viram que eu tive muito apoio familiar, né? Meus pais entraram aí e abraçaram a causa, como eu falei, e isso foi muito bom para mim. Foi um apoio familiar e foi emocional, porque me deu muita tranquilidade. Deu muita tranquilidade para fazer as coisas do jeito que eu fiz, sabe? Felizmente deu super certo. Então, quando você tem rede de apoio, tá? As coisas podem funcionar às vezes de uma determinada maneira. Se você não tem, então outras estratégias vão ter que ser acionadas. E essa rede não precisa ser só familiar, às vezes é uma rede profissional que vai te ajudar a conectar, né? Às vezes a necessidade
Como eu falei, cada história é super diferente. A minha necessidade tinha muito ali dessa questão familiar, mas às vezes a sua necessidade é necessidade de network, necessidade de alguém que te indique, que, sabe, te coloque em contato. Então, a rede de apoio aí pode ajudar também, uma rede de apoio profissional, tá? Esse é o terceiro fator. Então, o quarto é a experiência transferível. O que é experiência transferível? É o seguinte: você tem conhecimentos, experiências que podem ser aplicados na nova área ou no novo patamar que você está, para onde você está querendo ir, tá? A bagagem que você tem, ela serve para a próxima etapa? Ou como a bagagem que você tem pode servir para a próxima etapa? Ou o que da bagagem que você tem pode ser útil para a próxima etapa? Pode ser ressaltado, realçado para a próxima etapa? Entendeu? Pode ser fundamental, inclusive, para a próxima etapa. O que a próxima etapa está pedindo em termos de conhecimento? Você já tem esse conhecimento ou não? Tá? Você pode transferir o conhecimento de uma etapa para outra. Como é isso? Entendeu? E quando a gente fala do conhecimento, ele não é só o conhecimento técnico. Há uma mulher que ficou dedicada à família, ela teve muitas experiências, tem conhecimentos ali relacionais, enfim, tem bagagem. Talvez essa bagagem vá servir para o que ela vai fazer para frente, se ela quer se lançar no mercado. Entende? Então, experiência transferível é amplo, é fazer uma, um apanhado disso e ver se o que está aqui, como pode ajudar a chegar lá. É bem por aí. Então, esse foi o quarto fator. Agora, o quinto e último fator é a maturidade emocional. Tá? Você sabe lidar com frustrações, inseguranças, com tomada de decisão? Gente, porque pode acontecer, né, de dar tudo certo de primeira, mas não é o comum. É, é comum tentar, vai melhorando um pouquinho cada tentativa, cada busca, passo, vai melhorando o autoconhecimento, melhorando muita coisa, e à medida que as melhorias vão se acumulando, as coisas acontecem. Tem que ter resiliência no processo, tem que ter essa capacidade de lidar com a frustração, de olhar e falar assim, não era para ter sido assim, mas foi. Fazer o que com isso, né? Vou desistir, né? Falar, a transição não é para mim. Calma, vamos analisar o que aconteceu, tá? Às vezes foi uma coisinha ali que não foi legal no processo, vamos corrigir aquilo ali e rodar o processo de novo. Então, isso acontece demais, gente, em tudo na vida, em tudo, tá? Se a gente não souber lidar com frustração, a gente desiste fácil. Então, isso tem a ver com maturidade emocional, que é um quinto fator e ele é muito importante. Insegurança também atrapalha muito, não sou capaz, vem síndrome de impostora, vem uma série de coisas. Tomada de decisão, porque chega uma hora que você tem que decidir. Você vai ver opções, vai racionalizar, vai fazer experiências, de repente sobram ali umas três coisas, três possibilidades do pacote, você tem que tomar decisão, ter critérios para tomar sua decisão. Entenderam os fatores? Ficaram claros aí para vocês? Eu acredito que sim, né? Se tiver alguma dúvida, me manda no direct, no grupo de WhatsApp, enfim. Porque agora eu vou apresentar o teste. Esses são os 5 fatores e o teste é em cima desses 5 fatores. Eu vou projetar aqui os slides com cada pergunta do teste, vou explicar. Você acompanha, pega lápis, papel, agora é a hora do lápis, papel, e você vai aprender a fazer o cálculo do seu índice de segurança para transição de carreira. Combinado? Então vamos lá. O trabalho agora vai ser com vocês. Vou compartilhar a minha tela para mostrar para vocês onde é que está. Estão me acompanhando aí, né? Vamos lá. Então,
Tchan, 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 tchan. Aqui aquele slide que vocês já viram. Aí ele deu uma travadinha aqui. Deixa eu tirar aqui, tirar ele do lugar e ele volta, tá? Aqui, voltou. Pronto. Voltou, agora eu compartilho de novo. E vai dar certo. Se não der, a gente faz de novo até dar certo. Estão me entendendo? Ai, ai, essa sou eu, gente. Vamos lá. Índice de segurança para transição de carreira. Eu tenho outra tela aqui, tá? Onde eu acompanho também. Eu fico vendo se está dando certinho, porque a hora que eu ponho slide eu não vejo mais nada. Então eu olho aqui e aí eu vejo se está projetando para que saia tudo certo aí na aula. Vamos lá. Marque com um X a alternativa que mais representa o seu momento atual em cada fator. Ao final, some as pontuações selecionadas para descobrir sua zona de segurança, esse é o objetivo. Então, olha só. Primeiro fator, clareza de propósito, certo? Tem 5 frases. Cada frase, você vai ler as 5 frases, eu vou ler junto aqui. Você vai escolher aquela frase que representa o seu momento atual. Cada frase tem uma pontuação. Então, a primeira vale 0, a segunda vale 5, a terceira vale 10, a quarta vale 15 e a quinta vale 20. Em todos os fatores é essa pontuação, tá? De 0 a 20. Então, seja muito sincera com você mesma, muito transparente, porque é para você. Bom, aqui não vale fazer mais ou menos ponto, aqui vale chegar na sua realidade, porque você enxergou a realidade, então tem como a gente transformar, entendeu? Vamos lá. Clareza de propósito. Primeira frase. Não faço ideia do que quero, só sei que não quero continuar onde estou. Segunda. Tenho algumas ideias vagas, mas nada definido. Terceira. Já explorei possibilidades, mas ainda estou confusa entre 2 ou mais caminhos. Quarta, tenho uma direção clara, mas ainda não sei como transformar isso em carreira. Quinta, tenho total clareza sobre minha nova área ou vocação e sei como quero atuar. Escolhe sua frase, anota do ladinho aí qual foi a pontuação dela e guarda, tá? Vamos para o próximo fator. Próximo fator é a base financeira. 5 frases também de 0 a 20 pontos. Primeira frase. Estou totalmente despreparada. Tenho dívidas e 0 reserva. Segunda frase. Tenho dívidas, mas estou começando a organizar minha vida financeira. Terceira frase. Tenho alguma reserva, mas seria arriscado sair da renda atual. Quarta frase. Tenho reserva suficiente para 3 a 6 meses, mas ainda não tenho outra fonte de renda. E quinta frase, tenho reserva ou uma fonte de renda paralela que sustenta minha transição com tranquilidade. Escolhe a sua frase e guarda aí a pontuação que ela vale. A primeira vale 0, a última vale 5. Aí vai cabendo 0, 5, 10, 15 e 20. Vamos para o terceiro fator, que é a rede de apoio. Primeira frase. Me sinto completamente sozinha, ninguém me apoia. Segunda frase. Meu entorno é indiferente ou crítico quanto à minha mudança. Então, as pessoas ou não estão nem aí ou me criticam. É isso que quer dizer essa segunda frase. Terceira frase. Tenho algumas pessoas que me apoiam, mas não entendem o processo. Quarta frase. Tenho um apoio emocional consistente, mas ainda não tenho um apoio técnico ou profissional. E quinta frase. Tenho uma rede sólida, apoio emocional, mentoria, network e comunidade. Escolhe aí a sua frase. E vamos para o quarto fator, experiência transferível, tá?
Primeira frase da experiência transferível. Vamos lá. Acho que nada do que fiz serve para o que quero fazer. Segunda frase. Tenho experiências, mas não sei se são úteis na nova área. Terceira frase. Já identifiquei algumas competências que posso aproveitar. Quarta frase. Consigo conectar grande parte da minha trajetória com um novo caminho. E quinta frase. Tenho bagagem rica, diretamente aplicável ao novo campo. Escolhe aí a sua frase e vamos para o último fator. Maturidade emocional. Primeira frase da maturidade emocional. Me sinto frágil, insegura e paralisada. Evito pensar nisso. Segunda frase. Tenho medo constante de fracassar. Me sinto instável emocionalmente. Terceira frase. Sei que terei desafios, mas às vezes o medo me domina. Quarta frase. Tenho força emocional razoável, mas às vezes duvido de mim. Quinta frase. Confio na minha capacidade, sei lidar com incertezas e me mantenho firme. Escolhe a sua frase. E agora? Não tá rápido não, né? Eu não vou ficar dando muita pausa, porque senão ficam uns buracos assim na aula. Então, e se tiver lento, acelera, põe na velocidade 1,5, 2, né? Porque eu gosto de explicar, enfim. Vamos lá. Agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar, você tem aí a pontuação das 5 frases que você escolheu, certo? Agora você vai somar. Soma essa pontuação, simplesinho. E aí, olha aqui a nossa legenda. Você vai registrar o total de pontos. E a interpretação é você colocar aqui qual foi a zona em que você se encontra. Qual é a zona em que você se encontra? O que é isso? É assim, olha. Se você somou entre 80 e 100 pontos, ó, bacana. Se você está na zona de alta segurança, você está pronta para virada com confiança. Está pronta para fazer uma transição de carreira, entendeu? Às vezes falta só um planinho de ação, mas você está pronta. Se você pontuou entre 60 e 79 pontos, aí você está no que a gente chama de zona de preparação. Falta pouco, mas precisa se fortalecer em alguns aspectos. Isso pode ser estratégico e te poupar tempo, entendeu? E se você pontuou entre 0 e 59, você está na zona de risco. Você precisa de orientação e planejamento antes de pensar em fazer uma transição de carreira, antes de fazer uma virada. Tá? Porque senão o risco de você bater com a cara na parede pode ser grande. É isso que significa. E aí, gente, vou parar aqui o meu compartilhamento, voltar a falar com vocês. Gostaram? Gostaram aí do cálculo? Fez sentido para vocês? Depois me manda uma mensagem me contando se fez sentido. Só isso, tá? Não precisa contar mais nada, não. Mas costuma fazer, costuma fazer. Aí você me disse para você fez sentido, tá? Porque depois que você faz esse cálculo, entende que ponto que você está, em que patamar que você está, o trabalho a ser feito a partir de agora é sobre cada fator onde a pontuação foi baixa, tá? Porque você vai olhar, pode ter 10 mulheres na mesma zona ali, seja de risco, seja de preparação, mas cada uma delas vai ter pontuado mais ou menos em fatores diferentes, então as estratégias vão ser diferentes para cada uma delas. O seu trabalho é onde você pontuou baixo, tá? Entendeu? Quanto mais baixa a pontuação, mais trabalho a fazer. Simples assim, bem objetivo, bem direto. E as frases, elas te dizem até assim, o que precisa ser trabalhado. Se você pontuou baixo ali, porque é aquilo ali que está faltando. É aquilo ali que te ajudaria a ser uma escadinha para a sua transição, para a sua virada. E aí tem formas e formas de trabalhar qualquer um desses aspectos. E para cada mulher é diferente, enfim, né? Não existe um caminho igual, não existe uma mulher igual, não existe uma trajetória igual, não existe uma transição de carreira igual, não existe. Não existe. Queria dar uma fórmula mágica, mas não tem, tá? Não tem. É consciência, é trabalho e é
planejamento e depois consistência na ação e depois correção de rumo. É muita coisa nesse sentido. Tá? Por isso que caminhar junto é melhor, porque tem horas que você fala assim, nossa, esse negócio, será que é para mim? Será que não é? É para todas nós, tá? Para todas nós, mesmo que não seja fácil. Não precisa ser fácil, precisa ser possível. Possível é. Fez sentido? Estão satisfeitas? Ficaram com alguma dúvida? Entenderam o momento em que vocês estão agora na vida de vocês em relação à transição de carreira? Entenderam o rumo? O que é necessário mexer, consertar, arrumar, melhorar? E se já está na zona de segurança, é só fazer um plano de ação, né? E voar. Porque o método voar é para voar. Essa é a ideia, né? Despregar e voar, tá bom? Alcançar voos maiores. Vamos lá, gente, olha. Então, essa é a promessa que eu fiz para vocês, entregar esse cálculo de risco, entregar, né, para cada uma de vocês essa visão do momento atual. Tá entregue. Tá entregue. Use sem moderação, use com muita consciência, com muita consistência, com muita estratégia. Use mesmo, tá? E até agora, esse é o máximo que eu consigo dar de conteúdo numa aula, sim, né? Ainda mais de forma geral, né? Com tantas pessoas diferentes. Então, para ser uma coisa assim que não vai dar uma estratégia que serve para uma, não serve para outra, o cálculo serve para todas, porque ele é bem individualizado. Depois tem que olhar um por um para entender as estratégias de cada uma. Então, eu fico por aqui em relação à entrega, né, de conteúdo para vocês. Tá? E aí eu começo aquela parte que eu comentei no início. Se você quer seguir comigo, quer dar um passo definitivo rumo à sua transição de carreira, eu tenho um pouquinho mais para falar. Eu tenho algo especial para você, tá? Agora que você entendeu onde você está, então agora é a hora de saber como avançar com consciência. E agora eu quero te apresentar a metodologia que eu criei, a Jornada Voar, tá? A Jornada Voar, o mapa profissional da mulher 40 mais. Que eu criei exatamente para guiar, perdão, estou emocionada aqui quando eu falo disso, para guiar mulheres, tá? Como você, tá? A uma transição de carreira segura, rumo à segurança, liberdade financeira, autonomia e bem-estar. Isso é bom demais, gente. Toda mulher merece, mas do seu jeito, tá? Com as suas escolhas, com a sua verdade. Se você, olha só, se você está na zona de alta segurança, talvez você só precise de um plano de ação. Se você está na zona de preparação, é hora de investir em estratégia e clareza. E se você está na zona de risco, primeira coisa, parabéns pela consciência, tá? Porque você já está à frente de quem age no impulso. Consciência, ela é uma bênção, ela é muito bem-vinda, mesmo que seja consciência de, nossa, tô na zona mais baixa aqui, a zona de risco. Melhor saber disso antes de bater com a cara na parede, entendeu? Então você não precisa agir por impulso. Olha lá para os fatores que estão baixos, você vai saber exatamente onde trabalhar. O melhor de tudo para todas, é que todos esses fatores podem ser desenvolvidos. E é exatamente isso que eu ensino na Jornada Voar. Como fortalecer cada pilar para que a sua transição seja segura, com mais propósito, resultado, renda, mesmo depois dos 40, 50, 60, 70. Aí você me pergunta assim, nossa, tão tarde, entre aspas, mas pensa o seguinte, se não fizer agora, quanto? Vai esperar, deixa a vida me levar, vai levar para onde? É melhor a gente se levar, né? E aí, se vier uma surpresa da vida, ok. Mas, no que dependa da gente, é melhor a gente fazer a nossa parte. Então, se você quer seguir comigo e dar um passo definitivo rumo à sua transição de carreira, eu tenho algo especial para você. Para quem que é essa jornada voar? Vou explicar em detalhes, gente, para você entender, inclusive, se é para você, porque às vezes não é. Não é para todo mundo mesmo, não. Então, vê se é para você. Vou explicar aqui. Para quem que é a jornada voar? Para mulheres a partir dos 40 anos que querem fazer uma transição de carreira mais segura, com mais propósito, mesmo sem saber por onde começar,
tá? E apesar do método ter sido pensado para mulheres 40 mais, se você sentir que o método é para você também, mesmo não tendo chegado aos 40, você pode participar também. Lembra que eu comecei na minha história? Minha história começou a dar as reviravoltas lá aos 30 e tantos. 35 para frente, 37, a mudança e as coisas foram a partir daí. Tá? Então é comum também, tá chegando nos 40, tá sentindo o cheirinho da mudança. Então, se é o seu caso, se bateu assim que pode me ajudar, tudo bem. Se não tem os 40 ainda, tá? Se tem e sentiu mais na emergência, é para você mesmo, tá? Para quem mais que é o método? Profissionais CLT ou autônomas que estão insatisfeitas com o trabalho atual, sentem que o que fazem já não tem mais sentido, tá? Profissionais que querem crescer na sua área, querem crescer dentro da empresa, ou querem sair da CLT para empreender, ou querem mudar de área, ou querem mudar de empresa. Ou seja, para você que trabalha e está insatisfeita com alguma coisa, seja a própria área, seja o local de trabalho, seja a forma de atuação, tem uma insatisfação aí no momento atual em relação ao trabalho, entendeu? Então, se é o seu caso, é para você também. Para quem mais que é a jornada voar? Para mulheres que desejam aumentar sua renda ou criar novas fontes de receita, fazendo algo alinhado ao que amam e sabem fazer. Trabalho com propósito, né? Até para aquelas mulheres que nunca trabalharam, mas que querem achar um sentido profissional e de vida daqui para frente. Às vezes a mulher se dedicou à família por muitos anos, os filhos cresceram, voaram, ela olha para o lado, para o outro lado, ela está cheia de energia e de repente bateu esse chamado de trabalhar, empreender, se empregar, não importa. Tá? E aí eu já vi a mulher fala assim, como é que eu vou fazer? Eu nunca trabalhei, estou fora do mercado, não sei fazer nada, entendeu? Se esse é o seu caso, também é para você. Para quem mais que é a jornada voar? Para quem valoriza autoconhecimento, organização, estratégias práticas para colocar plano em ação. Para quem valoriza estrutura, método, para mulheres que querem fazer mudança com planejamento, sem abrir mão da estabilidade, estabilidade emocional, estabilidade financeira, para mulher que não quer bater com a cabeça na parede, gente, mulher que quer achar a porta, entendeu? Ela não quer ficar ali na tentativa e erro, ela quer um mapa estruturado, por isso chama Jornada Voar, o mapa profissional da mulher 40 mais. Agora eu vou contar para quem não é o método voar, tá? É para quem não está disposta a investir tempo no seu próprio desenvolvimento, porque não vai ser só assistir às aulas, tem que fazer as práticas, tem que fazer as atividades, tem que dedicar ali as reflexões, as tarefas. Não é coisa demais, para quem for fazer vai perceber isso, mas são coisas importantes, são coisas essenciais. Às vezes gastam tempo porque exige reflexão, não porque é muita coisa, e a reflexão tem que ser bem feita. Então, se você não está disposta a isso, não é para você, tá? Para quem mais que não é? Para quem espera resultados imediatos, sem aplicar o que aprende. A pessoa acha que porque ela comprou alguma coisa, ela comprou um tênis, ela já virou corredora, entendeu? Ela já está correndo. Não, você tem que calçar o tênis, ir para a estrada, correr. É assim que funciona. Então não tem resultado da noite para o dia. Tem mulheres que aceleram, tem mulheres que são mais devagar. A questão é ter constância. Aí uma hora chega. Então, se você quer resultado para ontem, não é para você não. Tem que falar. Para quem mais que não é o método, para pessoas que não estão abertas a se autoconhecer ou a receber feedback. Às vezes, o problema no trabalho pode não ser o trabalho, pode ser você. E aí, tá pronto para ouvir isso? Mas se for o caso, isso sempre é dito com muito carinho, tá? Eu falo assim, vou puxar a orelha com amor agora. Aí eu falo, que é com amor mesmo, é pro bem, é para desagarrar. Então, se a pessoa não aguenta ouvir feedback, mesmo feedback com carinho, feedback bem dado, não é para você. Se acha que tá tudo certinho, o problema são os outros, o mundo e sei lá mais quem. Ai, ai, ai. Então, não é para você. Para quem mais que não é?
para quem não está passando por nenhuma transição, para quem não tem nenhuma insatisfação profissional, para quem não vê necessidade de mudança, tá tudo bem, você tá ok, feliz, satisfeita, então tá tudo bem, não é para você. Tem uma pegada super forte de autoconhecimento, que aí a mulher pode aplicar no que ela quiser, mas o processo todo está voltado para a transição profissional, entende? Então, dá para aproveitar alguma coisa do autoconhecimento, dá para aproveitar tudo, mas as práticas e tal estão voltadas para a transição profissional. Então, tem que avaliar, tá? Se a pessoa está super satisfeita aí, talvez não seja esse o melhor, né, o caminho mais adequado, o processo mais adequado para fazer. Para quem mais que não é, para quem procura só dica rápida e não um método estruturado com etapas claras, porque a Jornada Voar é um método, tá? Estruturado com etapas claras, práticas claras para você seguir. Vou falar um pouquinho da estrutura dos módulos, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho um slide também para mostrar a estrutura dos módulos. Vou mostrar para vocês. Visualizar é sempre bom. Vou mostrar aqui para vocês no slide. Olha só que bacana. E aí eu falo um pouquinho dos módulos, ok? Tchan, 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 tchan. Olha aí. O método voar, gente, deixa eu pôr o modo. Aí, muito bom. Então, Jornada Voar, o mapa profissional da mulher 40 mais. Olha que bonito. Essa jornada, ela é estruturada em 7 fundamentos, que são 7 módulos, e 5 movimentos, que são práticas. Os movimentos eu vou falar daqui a pouco. Sobre os 7 módulos, tá? Eu vou falar primeiro de cada módulo. Cada módulo é estruturado de modo a ativar um poder interno que gera um impacto externo, tá? Um potencial interno que está dentro, mas que vai gerar um fruto externo, um resultado externo. Cada módulo está estruturado dessa forma. Vou dar um exemplo. Tá? O módulo ordem, módulo 3, o poder interno dele é a disciplina. Disciplina, no módulo ordem, você tem que ativar a disciplina para gerar os impactos que a disciplina traz. Consistência, confiabilidade, resultado propriamente dito. E aí a gente trabalha a disciplina no módulo 3, tá bom? Várias formas. Então, isso eu chamo de fórmula PX, poder interno e impacto externo. Sempre os módulos vão estar estruturados dessa forma. Despertar, ativar um poder interno que gera impacto externo, tá? E os módulos em si. Olha só, vou te mostrar como que cada módulo impacta o seu ISTC, que você acabou de calcular. O módulo 1, a jornada da heroína. A jornada da heroína, gente, quem conhece Joseph Campbell, maior simbologista que o mundo já teve, já faleceu, né? Ele criou a Jornada do Herói. A Jornada do Herói deu origem a Star Wars, né? E muitos outros filmes de sucesso, porque ele conseguiu identificar, no estudo que ele fez de várias culturas diferentes, ele conseguiu identificar uma estrutura psicológica que permeia a todo ser humano. E ele deu o nome para essa estrutura de Jornada do Herói. Uma aluna dele virou e perguntou para ele, por que não tem Jornada da Heroína? E aí ela criou a Jornada da Heroína. Tá? Então, o primeiro módulo é a Jornada da Heroína. A Jornada da Heroína, você vai entender por que a sua história importa. O que tem essa Jornada da Heroína aí? Para falar da sua história, inclusive dentro do contexto cultural, porque segundo a Maureen Murdoch, que é a aluna do Campbell, nenhuma de nós escapa da Jornada da Heroína. Eu concordo com ela. E aí eu mostro por quê no módulo 1, tá? Você vai identificar onde está no seu ciclo de virada, como honrar suas fases, tá bom? Porque é importante. Isso fortalece o quê? Seu senso de direção e validação interior, que é essencial para sua clareza de propósito, para sua maturidade emocional. Então, impacta em 2 fatores do ISTC: clareza de propósito e maturidade emocional. Depois tem o módulo vocação. No módulo vocação, você vai acessar a sua essência profissional. Estou vendo aqui se o slide está ok.
identificar potências, dons, desejos, propósitos. É um módulo que traz ferramentas de autoconhecimento, fortalece a clareza de propósito, tá? Vocação é propósito puro, assim, para espremer e escorrer propósito. Depois o módulo ordem. No módulo ordem, falei, né? Você vai aprender a organizar sua vida prática. Está organizado? Módulo 3, você vai organizar para que a mudança caiba na sua rotina, porque a mudança exige ação, movimento, e isso vai exigir tempo, e aí você fala, não tem tempo, e seu tempo é desorganizado. Então, é gestão do tempo, finanças, planejamento, autocontrole. Esse é o módulo que mais fortalece sua base financeira, que mais fortalece sua maturidade emocional com foco prático, porque disciplina não é brincadeira, não, mas é possível. Depois tem o módulo 4, harmonia. Lindo esse módulo. Você vai aprender a cuidar da sua energia, alinhar energia física, energia para fazer as coisas, tá bom? Tô falando de energia, embora esteja tudo bem com isso, tô falando de energia física mesmo. Você levantar e ter pique. Você vai aprender a cuidar da sua energia, alinhar a razão com a emoção, criar um ambiente interno e externo que favoreça a sua virada. É um módulo onde a gente reforça resiliência emocional, inteligência, inteligência emocional também, tá? Para que a transição aconteça com bastante equilíbrio. E fortalece o fator de maturidade emocional e rede, porque por que fortalece a rede? Porque a gente trabalha a comunicação. Tá? Então, às vezes, tem gente que não está entendendo o seu momento, precisa entender, você precisa talvez se comunicar melhor, né, no módulo harmonia. Depois tem o módulo atenção, esse é um módulo bem mental. Tá? É um módulo sobre foco, direção, metas, consistência, bem mental. Ele fortalece o fator da experiência transferível, seu senso de direção, o que eu sei, o que eu não sei, o que eu preciso saber, o que eu preciso aprender, o que eu já aprendi, por aí, tá? Módulo 6 é o módulo rede, e nesse módulo você vai fortalecer o item fator rede, com certeza. Vai aprender a construir sua rede de apoio real, seja uma rede de mentores, comunidade, parcerias, suporte familiar, como que constrói, né? Como que se alinha, como que conecta com a rede. Trabalha diretamente o fator 3, que é a rede, e vai ajudar a impulsionar sua visibilidade profissional, porque a rede ela dá visibilidade, ela te indica, ela te mostra, fala de você. Então, a rede é muito importante. E, por último, o módulo 7, que é a integração, que junta todos esses aspectos, por isso chama integração, que é a hora de conectar tudo, transformar o plano em realidade. Nesse momento, a gente volta no ISTC, que você fez aqui hoje, a gente volta lá no ISTC para observar o que caminhou, como caminhou, enfim, fazer uma avaliação mesmo, criar seu plano de ação e desenhar os próximos passos, com autonomia e segurança. Tá? Todos os módulos possuem teoria, prática, possuem cadernos de atividade. Olha essa figura que está aqui do lado, olha. Cada módulo tem um caderno de atividades, feito com muito carinho para as minhas alunas. Coloquei isso aqui, publiquei no Stories. Preparado com muito carinho para as minhas alunas. Esse é o módulo 6 rede. Cada módulo tem um caderno desse, com atividades, não são atividades demais, mas são atividades profundas, as atividades importantes para saber o que trabalhar em cada um desses módulos, para ativar aqueles poderes internos que eu falei e gerar os impactos externos. Ok? Entenderam? Gostaram dos módulos? Gente, é bem completo, tá? E mesmo sendo bem completo, eu percebi que era, ia ajudar muito criar movimentos de ação, tá? Porque aqui, na estrutura dos módulos, na estrutura dos fundamentos, você tem a teoria e a prática. Teoria é a aula lá, e a prática, os cadernos de atividade. E a gente tem os 5 movimentos. Então, depois dos 7 fundamentos, tem os 5 movimentos. E os 5 movimentos, eles servem para quê? Eles servem para saber o que fazer com isso na sua vida prática, rumo à sua transição profissional. Quais são esses 5 movimentos, assim, qual que é a essência deles? A essência deles é assim, se mesmo assim
vendo os 7 módulos, fazendo as atividades, ainda estiver difícil partir para a prática, que é o maior desafio e é o que a gente quer que aconteça, então você tem os 5 movimentos, que vão ser 5 aulas práticas, tá, estruturadas para você sair da aula com um mapa visual que você pode pregar até na sua parede, que vai te ajudar a dar os passos necessários, para você saber o que fazer, onde colocar sua atenção, onde colocar sua energia. Quais são esses movimentos? Tá? O nome dos movimentos, ele segue os processos da lagarta virando borboleta, né? Processo muito lindo. Geralmente a gente gosta, a mulherada gosta de borboleta, eu adoro. Então, o primeiro movimento se chama casulo. Então, e a gente faz essa aula prática ao vivo, tá? A gente faz junto ali no Zoom e cada uma sai com seu mapa para construir sua bússola interior. Bússola é aquela ferramenta de direcionar, dar a direção. Você sai com a direção ali. Casulo, você tem que se voltar para dentro, né? E encontrar a direção. Esse é o movimento 1. O movimento 2 é a diferenciação. Encontrou o movimento, achou a direção, então agora você vai ver os caminhos possíveis. São as trilhas sustentáveis. E eu gosto muito dessa palavra sustentável, voltada para desenvolvimento pessoal, porque qualquer caminho que a gente percorra na nossa vida precisa ser sustentável. O que significa isso? Ele tem que preservar você. Não adianta você ir para uma carreira, um trabalho que você vai se acabar, vai se detonar. Vou ganhar muito dinheiro, mas me acabei toda. E aí, valeu a pena? Então, trilhas sustentáveis. Por isso é muito pé no chão, sabe? Observar mesmo o que vai ser duradouro, o que vai dar resultado no longo prazo, porque a longevidade está aí, né, gente? 40 mais, hoje em dia, é diferente do que era anos atrás. Daqui a pouco vai ter curso 100 mais. Daqui a uns anos, eu acho que é possível. Então, a gente tem que se cuidar. Então, é ver possibilidades de mudança e transição que não passem por cima de você, tá? Depois, alquimia. Terceiro movimento é alquimia. Sprints de transformação. Sprint é corrida, né? Então, aqui são momentos onde a gente traça experimentos, faz algumas experiências aí para decidir depois sobre melhores caminhos, ver os resultados e tomar decisões. Asas é a virada consciente, decisões tomadas, a hora da tomada da decisão, né? Então, as asas começam a aparecer, começa a sair aqui desse casulo, tá? E o voo, as asas saíram, rompeu o casulo, vai bater as asas e dar seu voo, florescimento profissional, momento de consolidação do rumo escolhido. E aí os movimentos, gente, não é porque você fez as 5 oficinas dos movimentos que você fez sua transição. O movimento é interno. A notícia que eu tenho que dar é essa. O movimento é interno. Você pode ficar ali meses no movimento 1, depois mais um tanto de tempo no 2, passar rapidinho pelo 3, né? Ou passar rapidinho pelo 5, porque caminhou internamente rapidinho. Mas o fato é o seguinte, você vai saber quando você terminou o movimento 1, quando você entrou no 2, quando você terminou o 2, quando você entrou no 3. Tem critérios para isso, entendeu? Você vai saber exatamente e vai conhecer até o seu ritmo. Ah, eu queria ser mais rápida. Todo mundo queria, né? Algumas conseguem ser mais rapidinhas, outras não. Como a trilha tem que ser sustentável, não adianta correr e cair de boca no chão. Você tem que durar na corrida, tem que atravessar a faixa, a linha de chegada. Esse é o objetivo. Ok? Então, é essa a estrutura da jornada, é essa. 7 fundamentos, 5 movimentos, trabalhados com muito critério para que a coisa aconteça de verdade no tempo certo. Se a mulher quer acelerar, se ela tiver mais tempo, mais energia, ela vai acelerar. Então, essa questão da velocidade, gente, é muito, de verdade, é muito de cada uma, tá? Mas se ela for lentinha, ela também chega, porque ela vai estruturada no rumo certo. E isso aqui é bacana, entendeu? Isso aqui é o legal, as lentinhas também chegam. E aí tem que começar, mas eu sou lentinha, não vou chegar nunca. Se não começar, não chega. Mas se começar, chega. Uma hora chega. É melhor começar do que ver o tempo passar e falar, se eu tivesse começado, hein? Entendeu? Essa é a ideia. Então vamos lá.
Eu vou te apresentar agora como que vai funcionar essa jornada. Você já entendeu como ela funciona em termos de módulo, movimento, estrutura de conteúdo, né? Estrutura de conteúdo é essa daí. Como que ela vai funcionar na prática? Porque vocês vão ver, se vocês quiserem, vai ter uma jornada esperando vocês em breve, mas depende de vocês. Vai funcionar da seguinte maneira, tá? A jornada, ela tem 6 aulas teóricas gravadas. Essas 6 aulas teóricas gravadas contêm os 7 módulos. O último módulo, o último e o penúltimo, eles estão gravados na mesma aula, porque o último ele é menor. Tá? Então, tem 6 aulas gravadas com os 7 módulos, que são os 7 fundamentos. Tem os 7 cadernos disponíveis na plataforma. Também terminou um módulo, terminou um fundamento, faz o caderno. Terminou um fundamento, faz o caderno. Entendeu? Essa aula que tem 2 fundamentos, terminou um, faz o caderno. Aí vê o restante, faz o outro caderno. Então, as aulas teóricas, elas estão gravadas. Os movimentos vão ser 5 encontros ao vivo de prática, tá? A gente encontra online aqui ao vivo e faz juntas, com explicação, é bem dinâmico, em plataforma participativa. Mas se eu não conseguir participar do encontro prático, ele vai ficar gravado e vai estar disponível na plataforma para você assistir e fazer a sua prática você com você mesmo. Você vai ver ali como funciona, tá? Vai ter acessível o material e vai poder fazer sua atividade, seu exercício. Então, você vai intercalando teoria com a prática para que você possa praticar no seu dia a dia, ter o direcionamento necessário e chegar no seu resultado. Tem cronograma, tá bom? A gente já tem marcado. Dia 16 de dezembro é o primeiro encontro prático, dia 23 de dezembro é o segundo encontro prático. Para quê? Para você fechar o ano já com vislumbres concretos, reais, objetivos, já com insights sobre essa transição profissional. Esses sites bem concretos, bem objetivos, ok? Dia 16 do 12, dia 23 do 12. Aí a gente dá uma pausa, porque ninguém é de ferro. Dia 20 de janeiro, retornamos com o terceiro encontro prático, terceiro movimento. Dia 27 de janeiro, o quarto movimento. E dia 3 de fevereiro, o quinto movimento. Tá? Horário de 19h30 às 21h30 via Zoom. É aprendizado na prática com acompanhamento, tá? Nos encontros ao vivo, você tira dúvidas, aplica as ferramentas à sua realidade, recebe orientação direta para seguir com segurança. O acesso às aulas, você vai ter acesso às aulas gravadas, tanto as teóricas quanto as aulas práticas. Você tem esse acesso aí durante um ano. Fica tudo disponível no Hotmart para você assistir quanto quiser, rever quantas vezes você precisar. Assim que você compra a jornada, você tem acesso a tudo, tá? As aulas, na verdade, a gente vai dividir da seguinte forma: você tem acesso a tudo depois que passa o período inicial, tá? Então, vou falar desse período inicial. Então, assim que você compra, o que acontece realmente? Você tem acesso às aulas teóricas 1, 2 e 3. Então, você comprou, você vai ter esse acesso. E no dia 13 de janeiro, você tem acesso às aulas teóricas restantes, tá? Por quê? Você vai ter os 2 movimentos, vai ter 2 aulas ao vivo agora em dezembro. E aí, nesse intervalo, você quer acelerar? Assiste as aulas teóricas que já estão disponíveis, entendeu? E depois o restante vai ser disponibilizado. Se você não puder comparecer, fica tudo gravado, você acompanha no conteúdo gravado, mas é muito importante fazer os exercícios. Eles são fundamentais. Outra coisa que você vai ter é suporte dedicado. Durante 3 meses, você pode enviar suas dúvidas por e-mail, por WhatsApp, as dúvidas sobre o processo, o método, exercício. A partir do primeiro dia de aula, você tem esse suporte dedicado durante 3 meses. Quando eu falo suporte dedicado, é um suporte mais. A palavra dedicado de estudo, né? É um suporte mais presente, tá? Um suporte mais ativo, essa palavra é melhor, tá bom? Disponível aí desde esse primeiro dia para tirar dúvidas pontuais, para orientar entre um encontro e outro. Precisou, chama. A ideia é essa. E passado esses 3 meses, não tem suporte mais? Como é que é isso?
Calma, calma. Ao longo de um ano, você tem um acompanhamento de longo prazo. Como? Que tipo de acompanhamento? Que nível de acompanhamento? Você pode participar, deve, na minha opinião, participar dos encontros mensais, de tira dúvida, de acompanhamento, de troca de experiências. São encontros realmente assim livres, não é para trabalhar conteúdo do curso, mas encontros para dar suporte ao processo que cada uma vai viver. É coletivo o encontro, mas podem mandar às vezes as questões antes para a gente otimizar o tempo e eu já levar conteúdo que for pertinente para aquele encontro, tá? Durante um ano, vocês podem participar desses encontros aí de tira dúvida, de troca de experiência, para manutenção de hábito, para continuidade da jornada, entendeu? Os canais de comunicação, a comunicação oficial ela é toda por e-mail, o suporte é realizado pela equipe, tem o WhatsApp também, os grupos, né, que a gente forma, então isso continua acontecendo, tá? Eu vou falar agora, gente, além de tudo isso que eu já falei, porque olha, não é pouca coisa não, fala sério, o conteúdo tá bacana demais, o conteúdo tá muito rico. Eu não falei aqui para vocês de currículo da minha parte, sabe? As minhas formações. Eu sou formada em psicologia, em pedagogia. Eu tenho formação em programas de desenvolvimento cognitivo lá em Israel, MBA, em gestão, liderança e inovação. Eu fiz uma formação em CHO, sabe o que é isso? Diretora de felicidade, né? Através de um instituto brasileiro que tem intercâmbio com o Google Partners da Dinamarca. É muita coisa, gente, porque são muitos anos. Então, quem tem muitos anos de estrada, né, e quem gosta de aprender, acontece isso. Então, eu não falei, não trouxe isso tudo aqui, porque, sei lá, fica até, né, não precisa. Mas eu estou dizendo isso agora para dizer o seguinte, que esse conteúdo está condensando tudo isso. Eu espremi para colocar nesse programa aquilo que eu vejo que funciona, que é necessário transformar lá dentro e acontecer lá fora de uma maneira sustentável, sabe? Que a mulher vai ficar bem, porque foi isso que eu fiz. Quando eu vivi tudo que eu vivi, eu vi o tranco e vi onde eu estava e onde eu tinha que chegar, e eu pensei assim, eu tenho que chegar, mas eu tenho que chegar bem. Não dá para chegar de qualquer jeito, não, porque eu quero curtir quando eu chegar lá. Eu quero curtir a caminhada, eu quero curtir quando eu chegar lá. Então, estou reforçando isso para dizer que foi tudo estruturado dentro dessa linha. Para você fazer uma caminhada, bem, uma caminhada boa, uma caminhada que você vai curtir, caminhar e chegar. Essa é a ideia, tá? Além de tudo isso, desse conteúdo, desse acompanhamento feito dessa forma, os 3 primeiros meses de forma mais intensa, e depois ao longo do ano, todos os meses a gente encontrando, ainda tem bônus. Quer mais? Tem mais, então tem bônus. Eu vou falar do bônus para vocês. O primeiro bônus, gente, e eu gosto de todos eles, mas esse primeiro ele é muito especial, porque a gente fala da importância do financeiro, certo? Pô, inclusive é um dos fatores lá do cálculo de risco. Então, o primeiro bônus é uma aula com o professor Alain Júnior, que é um especialista em finanças. É um especialista brasileiro que reside no Canadá, e ele vai dar essa aula ao vivo. A gente tem uma aula gravada dele, mas ele se disponibilizou a fazer a aula ao vivo para poder esclarecer dúvidas, para poder entender a necessidade de vocês. Então, assim, eu não perderia. É um super bônus. Tá? Ele mora atualmente no Canadá, vai entrar no fuso horário aí, mas vai estar ao vivo para poder conversar com vocês sobre finanças e trazer um conteúdo importante para a transição, para ajudar a estruturar esse aspecto aí. Então, esse é o primeiro bônus, aula com o especialista, professor Alain Júnior. Ele ajuda a trabalhar um planejamento financeiro para a transição. Tá bom? É uma aula para vocês terem mais segurança para organizar suas finanças. Outra coisa, o segundo bônus. Então, o primeiro bônus, a aula de finanças. Bônus 2. Tem mais, né? O bônus 2 é para 5 primeiras alunas, tá? Aproveita, porque como a gente teve um probleminha na transmissão da live,
pode ser que ainda não tenha acontecido as 5 primeiras, né? A gente vai começar a contar praticamente isso mesmo, a partir aqui do dia 5 do 12. Então, vai porque as turmas são pequenas, é uma realidade. Então, para as 5 primeiras, o que elas vão ganhar? Uma sessão individual comigo, tá? Por quê, gente? Qual que é o benefício disso? Individualizar o aprendizado. Logo no início a gente já conversa, você vai me contar a sua história, e eu já vou entender quais os pontos principais que você precisa trabalhar, vou te direcionar em relação aos conteúdos e poder dar algum outro tipo de orientação também, né, dentro do que for trazido aí nessa sessão comigo, entendeu? Então, o objetivo de orientar o aprendizado, individualizar, esclarecer dúvidas específicas, ajudar um pouquinho aí no plano de ação individual, tá? Vai ser muito legal poder conhecer um pouquinho mais de perto a sua história. Então, esse é o segundo bônus, sessão comigo, para as 5 primeiras. Tem terceiro bônus. O terceiro bônus é para todas. É e não é, olha só. Todas as que se inscreverem vão concorrer ao sorteio de 3 livros de coautoria, tá? Onde eu escrevi um artigo em coautoria. O título do livro é Faça Acontecer, da Intenção à Execução. É importante para aprimoramento, aprofundamento no conteúdo, porque o meu capítulo, o meu artigo nesse livro é sobre a jornada da heroína, por isso eu vou dar de presente para 3 alunas, tá? Para dentro do pacote de todas as que se inscreverem. Então, esse é o terceiro bônus. O quarto bônus é para as 10 primeiras que se inscreverem, que é o quê? Um relatório de perfil comportamental. Mapeamento de perfil comportamental, já ouviu falar? Você vai receber um link. Se você for uma dessas 10 primeiras, você recebe um link onde você clica, responde algumas questões. Em menos de 10, 15 minutos você já respondeu tudo. Realmente, assim, 10 minutinhos você vai ver. Respondeu tudo. E aí você recebe um relatório sobre você, com umas 15 páginas muito preciosas sobre você, sobre seu comportamento, suas preferências, as pressões que você sente no momento atual, suas tendências, tudo isso. Não é instantâneo, não é respondeu, recebeu. Você responde, vai para uma plataforma, eu vou gerar esse relatório e enviar para você, tá? Para as 10 primeiras aí. Tá mais fácil que as 5 primeiras, tá? Se eu fosse você, não perdia também não, porque todo mundo que recebe esse relatório gosta, tem muito carinho e depois quer fazer de novo. Então, é importante para aprofundar, tá? No seu autoconhecimento. Fundamental para isso. Gostou dos bônus? Então, olha só, 4 bônus, aula com a professora Laine, depois uma sessão individual comigo, sorteio do livro e o mapa de perfil comportamental. Não é pouca coisa não, tá? Fora todo o conteúdo do curso, com a forma como ele foi estruturado. Ai, meu Deus, eu vou parar de... Tem muita coisa. É muita coisa. É porque é fim de ano, Black Friday e Natal. Natal, meu coração fica molinho. Eu gosto de dar presente, de verdade. Juro pra vocês, tem essa coisa, adoro dar presente. Então, quando eu pensei nessa turma de final de ano, pensei muito assim como um presente, sabe? É presente para mim também, porque eu acredito no que eu faço, eu gosto disso. E é presente mesmo para quem estiver junto aí nessa jornada. Mas vamos lá. Aí vocês vão me perguntar assim, quanto que vai custar esse negócio todo? Isso deve ser caro. Ai, meu Deus, etc. Mas eu gosto de dar presente, a sorte de vocês é essa. Contar essa parte também, tá? Quanto que vai custar isso tudo? Vamos lá. Olha só, quando a gente faz curso, você faz um curso de especialização, né? Um MBA. Tem MBA aí de 100 mil reais, gente. Tem cursos aí de 100 mil reais, 50 mil reais. E que, embora eles agreguem conhecimento, nem sempre eles garantem clareza, plano de ação, suporte emocional, tá? Coisas que são necessárias para uma transição de carreira bem-sucedida. Então, isso, né? Se a gente for pensar nos programas que existem, tem programas de 5 a 100 mil reais, mas que não garantem tudo isso. Existe também uma coisa chamada custo da inação. Já ouviu falar?
Custo da inação é o seguinte: é o custo de permanecer em uma carreira insatisfatória por anos, perdendo oportunidades de crescimento, realização e renda potencial, tá? Em uma nova área, por exemplo. E isso pode ser mensurado em perda da qualidade de vida, de saúde mental e até mesmo de oportunidades financeiras não aproveitadas. Pense por um momento aqui comigo, olha, realmente pare e pense. Quanto que você já perdeu por não se sentir realizada e com propósito na sua carreira atual? Pensa. Pensa outra coisa. Quanto que vale a sua paz de espírito e a liberdade de construir uma vida que realmente te preenche? Pensa. Tem mais. Pensa aí, ó, quanto tempo mais você está disposta a adiar seus sonhos e a viver uma rotina que não te satisfaz? Tem mais. Quanto tempo mais você vai esperar para ter a coragem de se reinventar e ser protagonista da sua própria história? Vai esperar o quê? Vai esperar mais o quê? Quanto? Entendeu? Quanto tempo você vai achar normal a sensação de que já passou do tempo, já passou do ponto para sonhar alto? É normal, já passei do ponto de sonhar alto. Não é para mim mais. Isso é normal? Você vai achar normal isso? Pensa, de coração, pensa mesmo, tá? Se quando eu vivi meus momentos eu tivesse achado que já tinha acabado, eu não estava aqui hoje. E eu não estava do jeito que eu estou hoje, né? Mostrei um pouquinho aí nas fotos da minha história, da minha vida para vocês. E tudo isso foi uma construção, foi uma decisão, foi uma estrada percorrida. Não foi à toa, não foi do nada, não caiu do céu. Cada coisinha dessas foi uma construção, foi uma decisão de ser protagonista, de pegar o leme da minha vida e falar assim: a direção que eu quero é essa. Se eu vou chegar lá, bom, vou fazer minha parte. Papai do céu faz a dele. E tô aqui. Bom, aí você vai me perguntar quanto vai custar isso tudo, né? Quanto que custa? Fala logo, mulher, porque não me assusta não. Vamos lá, vou assustar você não. Falei que eu gosto de dar presente, é verdade, tá? Tem um preço antigo de R$ 1.200. Olha só, R$ 1.200, gente, não é nada, né? Mas vai ficar melhor ainda. Por quê? Porque é virada de ano, Black Friday, Natal, Ano Novo, meu coração fica molinho, como eu falei para vocês. E aí eu fiz um desconto do ano, sabe? Desconto de virada, assim. É, Peguei o preço antigo, falei, não, para o final de ano nós vamos fazer uma coisa diferente. Então o preço vai ficar em 997 ou 12 de R$ 103,11. Olha só, 997 ou 12 de R$ 103,11. É, e vai ficar esse valor, carrinho, né? A gente chama de carrinho, está aberto lá na Hotmart até dia 10 do 12, 10 de dezembro, semana que vem, às 13 horas, tá bom? Só que, só que vai ficar melhor, tá? Se você está assistindo essa live, assistiu até aqui, dedicou esse tempo para saber, enfim, conhecer o pacote completo, tem um presente para você, tá? Tem um presente para você se estiver dentro do prazo, tá bom? Que é o seguinte: para as pessoas que comprarem no dia 5 até a meia-noite, tem R$ 100 a mais de desconto. Vai sair a 897 à vista ou 12 de R$ 92,77. Gente, nem R$ 100 de parcela. Para tudo isso que eu falei para vocês, sinceramente, não vou pensar não, senão eu desisto. Tá muito bom, tá? Então, esse valor vai ficar liberado até a meia-noite do dia 5 de dezembro. Depois, passa para 997, tá? Ou 12 de 103,11, que também, gente, nossa, tá dado, tá? Outra coisa, você ainda está com dúvida? Ainda está com dúvida se é para você, se vale a pena, etc. Tem garantia.
Como assim tem garantia? Garantia especial, tá? A garantia oficial do mercado é de 7 dias, né, para devolver qualquer coisa. Pois eu vou te dar uma garantia muito especial, de 21 dias. Vai dar tempo de você participar das aulas ao vivo, vai dar tempo de você avaliar de forma concreta produto, curso, conteúdo, e me dizer. Se você virar depois disso e falar assim, ah, não, eu quero meu dinheiro de volta, te devolvo tudo, sem problema nenhum, tá? Então, a garantia maior do mercado é 7 dias, eu te dou 21 dias. Então, vocês vão ter essa garantia, combinado? Porque eu acredito muito no meu trabalho, gente, acredito muito nesse processo, nessa metodologia. Não é sobre, não é sobre vender curso, é sobre promover transformação. Aquilo que eu mostrei para vocês no início é o que move, assim, me move de dentro para fora, promover transformação. Então, quem entrar nessa jornada, eu falei para quem é e para quem não é, né? Quero que realmente chegue na transformação que você quer. Quero te ajudar a chegar onde você quer. E vou te falar de forma realista o que eu enxergar no seu processo. Esse é o ponto. Combinado? Essa é a. Eu vou mostrar aqui para vocês um slide que vocês podem até printar. Olha só, isso é legal, porque eu falei, né? Aí vocês vão ter que voltar na minha fala para entender. Aqui, ó, vou mostrar um slide que tem essa oferta, que tem esses números, que tem esses dados, que aí fica visual, vocês veem com calma. É isso aqui, ó. Olha só. Então, o preço de agora, que já está com desconto em relação ao preço antigo, o preço agora é de 997 à vista, ou 12 de 113,11, correto? Aí o que que eu falei para vocês? Que até a meia-noite do dia 5 tem um desconto de R$ 100, 897, ou 12 de 92,77. E falei dos bônus. Para 5 primeiras, uma sessão individual comigo. Para todas que entrarem até o final da oferta, vão concorrer ao sorteio de 3 livros. Então, 3 vão ganhar os livros. O super bônus, 10 relatórios de mapeamento de perfil comportamental, para as 10 primeiras. E a garantia de 21 dias, tá? Você vai ter tempo de assistir aula ao vivo, consumir conteúdo e sentir aí no seu coração, na sua pele, se tá bacana para você. E se não tiver, você devolve. Aliás, eu te devolvo o dinheiro, né? Você devolve o curso. É isso. Tá aí, pessoal. Printa essa tela, avalia com cuidado. Se hoje é dia 5 que você está assistindo, aproveita, porque a chance de você conseguir estar nos bônus é grande. As turmas são pequenas e eu tive problema na transmissão da live inicial, tá? Então, eu estou disponibilizando essa aqui gravada hoje, a partir do dia 5. Então, hoje até meia-noite, tá valendo essa oferta. Entrou no link, você vai ver, tá? Você vai ver esse valor que eu coloquei aqui no slide para você. Combinado? Aí, ó, para quem entrar no dia 5, esse é o valor. 897 à vista, ou 12 de 92,77, tá? Então, gente, assim, realmente, tá? É um processo de transformação, não é um curso, não é para aumentar a sua obesidade mental, não, é para te colocar em ação na direção certa. Esse é o foco, esse é o objetivo, combinado? Esse é o link para compra. Eu estou colocando ele aqui porque vai que você vê num lugar onde ele não está disponibilizado como link. Então, mesmo que seja chatinho digitar, tem como, né? Você para aí, dá uma olhada, uma pausa, printa a tela, digita o link que vai cair lá na página do Hotmart com a oferta. Até a meia-noite vai estar naquele valor promocional. Depois da meia-noite do dia 5, ele volta para 997, tá? Então, tá aí para você conhecer. Vou parar aqui o compartilhamento para chegar a caminhar para o nosso finalmente, tá? Caminhar aqui para. Estamos quase terminando. Quase terminando. Você me acompanhou até aqui. Muito obrigada.
Tá? O próximo passo, então, depois de conhecer tudo isso, gente, olha só, o próximo passo é seu. O próximo passo ele é todinho seu, tá? Quero agradecer demais pelo seu tempo, pela sua confiança e dizer o seguinte, o risco é todo meu. Você viu o tanto de coisa que tem lá e a garantia de 21 dias? Garantia de 21 dias é porque eu confio muito no processo mesmo. Então, o risco é todo meu. Agora, o próximo passo, como eu falei, é seu. Combinado? Você pode continuar tentando sozinha, arriscando tempo, arriscando energia, ou você pode seguir um método comprovado, com suporte e clareza. O link eu te mostrei no slide. Dependendo de onde você pegou o link aqui da live, vai ter o link também do Hotmart. É só você digitar ou clicar, tá bom? Faz isso porque as vagas são limitadas. Não dá para acompanhar um trabalho desse com um monte de gente lá no Zoom. Então, são turmas menores para a gente poder acompanhar de verdade, tá? O carrinho fecha dia 10 de dezembro e eu tenho muitos eventos presenciais. É só você me acompanhar no Instagram que você vai ver que eu não estou falando mentira, tá bom? Tem muito evento presencial, dou suporte em vários projetos e eu não sei quando eu vou conseguir abrir outra turma online. Eu fiz questão de abrir essa porque realmente é Natal. Black Friday, Natal, eu falei, nossa, mas o Natal mexe mais comigo. E é uma forma de não deixar passar esse fim de ano sem dar essa oportunidade, sabe? Sem dar esse presente. Então, receba como um presente, porque de todo coração é assim que eu ofereço. É, mudança, sabe? Mudança depois dos 40 não é tarde. Tarde é nunca começar. Aí fica tarde, tá? Antes de abrir, é, pensar em que tá tarde, abre para você a possibilidade do recomeço, a possibilidade de dar um passo, a possibilidade de estar com outras mulheres que pensam como você, ou que sentem também esse medo, de se deixar acompanhar, sabe, por quem já caminhou, por quem já avançou um pouquinho nisso, né? Que quer avançar muito mais, mas que já avançou um pouquinho. Então é muito importante, se dê esse presente, é muito importante. Se permita, tá? Se permita. Então, quero agradecer muito, encorajar a decisão que você vai tomar depois dessa live, seja ela qual for. Eu sei que alguma mudança você vai fazer, seja com esse curso ou não, mas com o curso ela vai ficar mais estruturada. Te dou essa garantia. Tá lá nos 21 dias, né? Dá para você experimentar e se achar que não é assim, você dá para você devolver. Então, encorajo você a seguir nas suas mudanças, tá? E se você sente que ainda tem algo a viver profissionalmente, se você sabe que você merece mais, mas não quer fazer isso sozinha, então essa é a sua chance. Digita lá aquele link do Hotmart, ou clica no link se tiver aí próximo, se inscreve na Jornada Voar, o mapa profissional da mulher 40 a mais. Vamos fazer dessa virada a sua melhor fase. Eu te vejo lá. Para terminar, não vou voltar aqui com a minha carinha aqui, não. Vou terminar com um slide, uma música muito linda para você refletir e para você sentir os 40 a mais, sabe? Para você sentir a pegada desse momento na vida da mulher, na nossa vida, que não é qualquer momento, não. Momento de reflexão, momento de ação, momento de definição. Então, vou deixar, como eu falei, que eu gosto de dar presente. Trouxe uma música aqui de presente. Depois de toda essa fala, conteúdo, oferta, tem mais presente, que é uma música, tá? Então, trouxe aqui para vocês. Tan, 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 tan. Aqui está. Então, curtam bastante, porque eu vou me despedir aqui no final da música. Vamos curtir juntas ela aqui, ó. Já fui tanta coisa pra tanta gente ver. Carreguei sonhos em silêncios pacientes, mas sem fogo e não se apagou. E hoje sou eu quem diz pra onde vou. Se a vida pede um novo começo, não é fracasso, eu recomeço.
Não há tarde, é tempo certo de ouvir meu próprio verso. Agora é minha vez de voar, de virar a chave e recomeçar. Com alma, coragem, direção, a vida não espera, não. Agora é minha vez de voar, com os pés no chão e o coração no ar. Boa é decisão, é o som da minha revolução. Não tô sozinha, tem mais por aqui. Mulheres que ousam, enfim, existir. Aos 40, 50 ou mais, quem disse que não dá pra sonhar demais? Agora é nossa vez de voar, de virar a chave e recomeçar. Com uma coragem em direção, a vida não espera, não. Agora é minha vez de voar, com os pés no chão e o coração no ar. Boa a decisão, é o som da minha revolução. Não tô sozinha, tem mais por aqui. Mulheres que ousam enfim existir. Aos 40, 50 ou mais, quem disse que não dá pra sonhar demais? Agora é nossa vez de voar, com os pés no chão e o coração no ar. Boa a decisão, é o som da nossa revolução. Eu espero vocês na jornada voar. Até lá.